E aí, galera, sejam bem-vindos a mais uma aula da redação, né? Mais uma aula da mentoria Redação 900 mais. Então, nessa aula de hoje, nós vamos revisar a estrutura do Enem. A estrutura textual, a estrutura dissertativa argumentativa. E nessa estrutura, a gente sabe que nós temos a introdução, os desenvolvimentos e a conclusão. E nós vamos ver agora cada um deles, né? Nós vamos fazer uma revisão geral de tudo que a gente já viu, que no caso foram essas três estruturas: introdução, desenvolvimento e conclusão, e por meio desse texto aqui, que foi um texto 980 do ano passado. Então, o aluno que tirou 980 aqui, ele tirou 1000 em um corretor e tirou 960 em outro corretor. Por que isso? Porque quando o Enem ele vai te dar nota, um corretor dá uma nota e o outro corretor dá outra. E aí vai somar essas notas e vai dividir por 2, dando ali a média. Então, um corretor deu 960 e outro corretor deu 1000 para este aluno. E aí, quando somou e dividiu por 2, ele vai ficar com 980. Então, todo 980, ele obrigatoriamente deve ter tirado 1000 em um corretor e 960 no outro corretor. Então, isso daí foi só uma curiosidade e vamos para a nossa aula, que é o que interessa. Começando aqui, nós já podemos perceber que nessa introdução, ela vai ser por contraste. Então, o que vai acontecer? Toda introdução deve ter primeiro o repertório, depois uma contextualização e depois a gente traz as teses. E aí, esse repertório e essa contextualização pode ser por contraste. Como assim? O seu repertório vai falar uma coisa boa e aí você vai problematizar isso, dizendo que no repertório tem essa coisa boa, mas quando a gente vai observar a realidade, né? Quando a gente vai observar o atual cenário brasileiro, que no caso é a realidade, a gente não percebe essa coisa boa que tem naquele repertório. Por exemplo, a Constituição Federal de 1988. Na Constituição Federal de 88, está ali todos os direitos: a igualdade, a cidadania, a lazer, a cultura, a segurança, a educação. Porém, quando a gente vai observar a realidade do Brasil, a gente percebe que esses direitos não estão sendo garantidos no cotidiano. E o que isso quer dizer? Que você está ali trazendo uma introdução por contraste. Você usa um repertório que é bom e aí você vai e traz uma contextualização dizendo que esse repertório ele é bom, porém quando a gente vai observar o atual cenário brasileiro, ele não está sendo visto, né? Essa coisa boa não está sendo vista. É só algo assim que está ali escrito, mas que não está vendo no cotidiano, por exemplo, as leis. Então vamos lá agora analisar essa introdução aqui, que é por contraste. Ele vai citar o escritor Darcy Ribeiro, que em O Povo Brasileiro ele vai estar trazendo importância aos povos e às comunidades tradicionais. Então esse repertório está dizendo coisa boa, que esse escritor ele está dando importância para o povo brasileiro e para a comunidade tradicional. Aí a gente fecha esse período, eu vou marcar aqui, a gente fechou esse período e a gente usou um conectivo. Esse conectivo aqui é de oposição. Então, sempre que você for usar por contraste, quando você for citar uma coisa boa e você trazer ali uma contextualização é, indo contra o repertório, então dizendo que quando a gente vai observar o cenário brasileiro, a gente não percebe essa coisa boa, a gente não percebe essas maravilhas do repertório, a gente tem que usar um conectivo de oposição. Entretanto, mais, porém, todavia, enfim. E aí, entretanto, pouco se vê essa postura por parte das escolas e do Estado. Então, pouco a gente vê a escola e o Estado dando importância aos povos, já que, ou seja, já que, uma vez que, visto que, é muito importante você usar essas palavras, né? Já que, uma vez que, ou visto que, esses grupos são estruturalmente desvalorizados. Então, você poderia ter usado isso aqui em diversos temas, por exemplo, é, pouco se vê essa estrutura por parte das escolas e do Estado, uma vez que esses grupos sofrem preconceito diariamente, visto que esses grupos sofrem com a desigualdade social diariamente, enfim. Uma vez que, já que e visto que, você sempre tem que usar na sua introdução. Aí você terminou aqui a sua contextualização, né? Nessa contextualização aqui, como eu falei, você tem que trazer ali uma conexão entre o repertório e entre o tema do texto, né? O tema da redação. No caso, o tema dessa redação ele era a valorização dos povos indígenas, né?
mas a gente percebe que eles sofrem desvalorização. Então, quando a gente vem na contextualização, a gente tem que dizer, entretanto, né, ao observar o atual cenário brasileiro, percebe-se que os povos indígenas, os povos tradicionais não estão sendo, não estão sendo valorizados, uma vez que acontece tal coisa, uma vez que, já que, visto que. Depois dessa contextualização, a gente vem para as teses. Então, nesse sentido, nesse viés, nesse interim, tem-se uma situação desafiadora, causada pela lacuna educacional e pelo descaso estatal. Eu vou deixar marcado aqui as teses, que no caso são lacuna educacional e descaso estatal. Então, você tem que usar primeiro um conectivo, aqui nós temos um nesse sentido, e depois a gente tem que falar alguma coisa, né? Nesse sentido, os problemas causadores são a lacuna educacional e o descaso estatal. Nesse sentido, os pilares dessa problemática são a lacuna educacional e o descaso estatal. Nesse sentido, convém estudar, convém analisar quais são os, os agentes causadores dessa problemática. Aí vai ser a lacuna educacional e o descaso estatal. Ou então você apenas coloca. Nesse sentido, essa problemática se deve à lacuna educacional e ao descaso estatal. O que você tem que colocar são as duas teses. O importante é você colocar, pelo amor de Deus, duas teses, porque uma tese você vai usar no desenvolvimento 1 e a outra tese você vai estar usando aqui no desenvolvimento 2. Então, voltando aqui, você tem que sempre afirmar, né? Isso se deve à tese 1 e à tese 2. Nesse sentido, as causas são a tese 1 e a tese 2. E assim, você deve ter entendido que nós temos que ter duas teses. Então, são exemplos de tese. O descaso estatal, que é a mesma coisa que a negligência governamental. A lacuna escolar, educacional, isso quer dizer que a escola ela não está ali sendo efetiva. Ela não está ali trazendo soluções para aquele problema. E o descaso estatal é quando o Estado ele não está fazendo nada por aquela problemática, apenas ignorando. Outras teses são silenciamento, passado histórico, enfim, herança histórica. E aí agora vamos para o desenvolvimento 1. Nesse desenvolvimento 1 aqui, a gente vai usar qual tese? Nós vamos usar a tese 1, que no caso é a lacuna educacional. Então, a gente vai usar a lacuna escolar, né? A lacuna educacional, mesma coisa. Primeiramente, aqui vocês podem observar, né? Cada cor é uma coisinha. Então, primeiro nós viemos com o tópico frasal, que no caso é retomar. Cadê? Deixa eu colocar aqui. Retomar a tese. Então, o que nós vamos fazer no tópico frasal é retomar a tese. Então, aqui nós temos, diante disso, deve-se culpabilizar as escolas por esse problema. No caso, ele está retomando a lacuna educacional. Ele está dizendo ali, de novo, que a culpa é das escolas, a culpa é da lacuna escolar. Você poderia ter colocado isso. Diante disso, deve-se perceber, percebe-se, ou é notório, que a lacuna escolar é uma problemática, é um problema no que tange a problemática. Enfim, então aqui a gente vai estar retomando a tese, entendeu? Você tem que sempre retomar essa tese. Depois de você ter retomado a tese, você vai agora usar um repertório. Então você pode colocar aqui. À vista disso, o sociólogo Durkheim afirma que o colégio é responsável por formar, baseado no respeito, a índole do indivíduo. Aí você já usou aqui o repertório. Deixa eu marcar o repertório, porque é muito importante a gente ter o desenvolvimento muito bem firmado. A gente tem que saber como usar o desenvolvimento, a gente tem que saber como fazer o desenvolvimento para não perder ponto na competência 3. Então aqui a gente tem. Podia ter uma régua aqui, porque eu não sei marcar muito certinho, não. Mas enfim.
aqui a gente tem um repertório. Antes do repertório, você pode dar uma explicaçãozinha, mas isso não é obrigatório. O importante é você trazer esse repertório. Então, você trouxe um repertório e agora você vai argumentar com esse repertório. Então, no entanto, por assumir uma metodologia de educação sustentada pelo eurocentrismo moderno, a valorização da cultura urbana e colonial, esse espaço de aprendizagem que o treino pensador tende a retratar as identidades dos povos tradicionais com base em estereótipos. No Dia do Índio, por exemplo, vários alunos são estimulados a se vestirem com folhas e portarem lanças, representação generalista de uma comunidade plural. Enfim, tudo isso aqui estava relacionado com esse repertório do sociólogo Durkheim. Então, depois que você usar o repertório, depois que você ter citado ali um repertório, agora você tem que mostrar o seu ponto de vista. O corretor ele quer ver o seu ponto de vista. Então, o que é que você tem que fazer? Aqui nós temos um período, que foi o período da retomada da tese. Esse aqui é o período do repertório. E aí ele colocou esse período aqui para ser repertório junto com o problema. Então ele fez um link, ele tentou contextualizar o repertório com aquele problema. E depois disso ele trouxe apenas o ponto de vista dele. Ó. Veja aqui, ele não trouxe mais repertório, ele trouxe o ponto de vista dele. Então ele trouxe consequências, ele trouxe efeitos desse problema. Então ele trouxe efeitos da lacuna escolar, justamente os efeitos dessa lacuna aqui. Então, por conseguinte, o corpo social fica propenso a desenvolver uma visão limitada a respeito dessas pessoas. O que isso quer dizer com isso? O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que por conta disso, né, por conta dessa lacuna escolar, a sociedade ela vai desenvolver uma visão limitada, ela vai ter uma visão estereotipada, ele vai ter ali um preconceito com pessoas indígenas, quilombolas, que são das comunidades tradicionais, que são dos povos originários. Então, ele vai trazer aqui como uma consequência isso aqui. No caso, essa visão limitada, principalmente com as pessoas indígenas e quilombolas. Então, o que ele trouxe nesse período foi o ponto de vista dele. Por conta dessa lacuna escolar, a sociedade vai ficar propensa, a sociedade vai desenvolver uma visão que é limitada a respeito das pessoas da comunidade tradicional. Entendeu? Então ele pegou o repertório, ou primeiro ele retomou a tese, depois ele trouxe ali uma explicação, que você não precisa fazer essa explicação. Depois de ele fazer essa explicação aqui, ele veio com um repertório, depois ele trouxe um pouquinho do repertório junto com o tema, e aí ele trouxe essa consequência, que no caso é a consequência da lacuna escolar. Então, justamente isso que vocês devem fazer. Vocês têm que trazer no repertório as 4 partes principais dele. Então, vou anotar aqui do lado as 4 partes principais de um repertório, ou de um desenvolvimento. Eu estou confundido. É do desenvolvimento. Então, as 4 partes principais do desenvolvimento é retomada da tese. Depois de retomar a tese, fazer uma contextualização entre a tese e o repertório. Então, a tese é lacuna escolar e você usou o repertório Durkheim. Durkheim afirma que o colégio ele tem que formar o indivíduo. Aí você tem que contextualizar agora. Entretanto, ao observar o tema, ao observar a sociedade, percebe-se que a escola ela não está formando indivíduos para combater esse preconceito, para valorizar os indígenas. Então, essa contextualização você tem que fazer quando você termina de usar o repertório, você vai fazer um link, você vai tentar conectar o repertório com a tese. Muito importante que você tem que se lembrar que é com a tese, entendeu? E depois que você usar esse repertório, você tem que trazer agora consequências da tese no problema. Então, quais são as consequências da lacuna escolar no tema valorização dos povos tradicionais? Então, para valorizar os povos tradicionais, a gente precisa que a escola ela não tenha essa lacuna. Então, se tiver essa lacuna,
a gente vai ter aqui, ó, por conseguinte, o corpo social fica propenso a desenvolver uma visão limitada. As pessoas vão ter uma visão limitada a respeito, né, dessas comunidades. E depois a gente vem com uma finalização. A finalização você faz do seu jeito, uma reflexão. Então essa reflexão pode ser como? Você pode simplesmente dizer que medidas devem ser tomadas para resolver esse imbróglio, para resolver esse problema, para mitigar esse problema, entendeu? Então você pode colocar uma reflexão, uma frasezinha reflexiva. Então as escolas têm de cumprir seu papel assinado por Durkheim. Então, se as escolas não assumirem seu papel, essa situação ficará pior, entendeu? Então, essa finalização você pode fazer do seu jeito. Cansei de falar nesse desenvolvimento, porque realmente o desenvolvimento ele é a parte mais difícil da redação e é a parte que mais desconta ponto no aluno. E agora vamos para o D2. Eu vou trazer isso aqui de novo para cá, para a gente poder observar melhor. E não dá, eu acho. Pera aí. Mas dá pra ver. Enfim. Aqui a gente tem de novo, né? Primeiro o conectivo, porque o conectivo a gente sempre tem que usar. Vamos dar uma revisada no conectivo. Usou o conectivo quando terminou um período. Aí terminou o período, usou outro conectivozinho. Aí agora terminou aquele parágrafo, a gente tem que usar um conectivo interparagrafal, que é entre os parágrafos. Eu vou marcar aqui o conectivo. O conectivo diante disso, ele é um conectivo interparagrafal. Terminou um parágrafo, usa ele. Aqui nós temos outro conectivo interparagrafal. Terminou aquele parágrafo, usa esse. Então temos que usar sempre conectivos entre os parágrafos. Também na conclusão a gente tem aqui o conectivo interparagrafal, portanto, muito reto, mas enfim. Aí aqui a gente tem, agora vamos voltar para o D2, a retomada da tese, que no caso é o descaso estatal, essa falta de atuação do Estado, a falta de ação do governo é o descaso estatal ou a negligência governamental. E depois ele vai dar uma explicaçãozinha de novo, que você não precisa fazer. Eu vou até isso aqui. E aí você usa um repertório. No caso, a gente tem aqui a cantora Demi Lovato como repertório. Ele usou Demi Lovato como repertório no clipe da música Commander em Chief. Então, ele vai estar trazendo aqui um repertório, que é uma música, que representa o indígena como vítima de um governo negligente. O que isso quer dizer? Nessa música, o indígena, ele sofria com o governo. Por conta desse governo, o indígena sofre. Então tem tudo a ver com o tema. Aí, ele vai usar esse desenvolvimento aqui. Agora ele vai fazer uma conexão, como eu falei aqui, ó, contextualização, que é uma conexão entre o repertório e entre a tese. Então, essa crítica de Demi Lovato é coerente, uma vez que, ao priorizar o investimento em áreas lucrativas, o agronegócio, a máquina pública, não destina verbas à efetivação de políticas sociais de mapeamento de terras tradicionais. Vou revisar para vocês, vou resumir para vocês. O que ele disse aqui foi que, quando o governo ele não investe na parte social dos indígenas, dos povos tradicionais, ele está investindo ali no agronegócio, ele está ali investindo em outras coisas, mas não está investindo na sociedade, na parte social. E isso fica no mesmo sentido da música, né? Já que na música de Demi Lovato ela diz que o indígena sofre na mão do governo. Logo, os indígenas do Brasil sofrem na mão do governo também por conta desse descaso estatal. E aí a gente já terminou de fazer a, a parte da contextualização. Vou fechar aqui. Cadê? Aqui. Aí agora ele vai trazer o que? Mais consequências, que é o que eu coloquei aqui. Consequências, que a gente tem que trazer consequências. Cadê a consequências que eu tinha marcado? Aqui, em efeito, diversos povos e comunidades não são reconhecidos oficialmente, são desintegrados pela destruição territorial, ou seja, vários povos tradicionais eles são destruídos territorialmente,
Eles têm seus territórios destruídos porque o governo ele não reconhece como povo original. Se o povo fosse reconhecido, eles teriam seus territórios defendidos pelo governo, mas o governo ele não reconhece esses territórios e aí a gente acaba ficando com esses povos tendo seus territórios destruídos, como os indígenas, né? Então, o marco temporal, ele está ali muito em pauta, uma parte da Câmara dos Deputados querem que esse marco temporal seja feito. Mas o que aconteceria com esse marco temporal? Ele iria simplesmente pegar terras indígenas. Então ele iria destruir aqueles territórios, né, com mineradoras, enfim. Então quando o governo ele não age de forma eficiente, quando ele tem esse descaso, a gente tem essa consequência aqui, ó, com os indígenas. Essa destruição territorial. Então eles são obrigados a sair de sua casa e ir para cidades, né? Sair de sua casa, no caso as aldeias, a floresta, né? E se adaptar a novos costumes. E isso é um efeito aprofundado. Isso são consequências. E depois que ele traz essas consequências, aí ele traz agora uma finalização a desse a ideia de Demi. Então, enquanto isso não for resolvido, a ideia de Demi continuará a ser válida. Então, ele traz essa finalização. Então, espero que vocês tenham entendido muito bem o desenvolvimento. Como vocês ainda são muito iniciantes no desenvolvimento, algumas pessoas têm muita dificuldade, o que eu aconselho para você é, quando for fazer o desenvolvimento, coloque 5 dedos na sua mão. Você lembra, primeiro para retomar a tese, depois um repertório, depois tente contextualizar a tese com o repertório, depois tente trazer consequências dessa tese no problema, e aí você traz uma finalização bonitinha, falando, por exemplo, sobre problemas que essa tese vai trazer, enfim. Então, já pulamos aí a parte do repertório, do desenvolvimento, na verdade, 1 e 2. Vamos para a parte que, assim, muitos consideram a parte mais fácil. Muitos consideram a parte mais fácil, porém outros consideram a parte bem confusa, enfim. Vamos lá, sem preconceito com a conclusão, vamos lá de boa com ela, para entender muito bem isso. Primeiramente, a gente tem que usar o que a gente já sabe, que é um conectivo. Depois de usar esse conectivo, nós vamos ter agora a reafirmação da tese. A gente tem que dizer, né? Portanto, a tese 1 e a tese 2 devem ser atenuados. Então, devem ser resolvidos. E para isso, agora a gente vem com a proposta de intervenção. Vamos lá. Para isso, o agente, na conclusão, a gente tem que ter 5 elementos. Aqui nós temos o agente, o meio ou modo, a ação, o objetivo da proposta, que é a finalidade ou o efeito, e detalhamentos. E agora vamos lá ver se tem esses 5 elementos. O Estado, ele vai ser o agente. E por meio de parceria com o Ministério da Educação, aí esse aqui já é o meio, entendeu? O Estado é o agente, por meio de parceria com o Ministério da Educação, que já é o meio, por meio. Aí aqui ele tem um detalhamento, olha. Ministério da Educação, responsável pelas pautas de ensino nacional. Aqui nós temos já o detalhamento. Você coloca o hífen e aí você detalha esse ministério. Aí aqui nós temos a ação. Criar o plano. Tradição não se apaga. Então, criar o plano. Nós já temos os 4 elementos. O agente, o meio, o detalhamento, a ação. E aí nós precisamos agora de uma finalidade. Para que a gente vai fazer isso? Então, isso será feito para que se reconheça e se valorize esses grupos no país. Então, para que indica a finalidade, o objetivo da proposta. Então, vamos revisar aqui os elementos da proposta de intervenção. Agente, que é quem faz. O meio ou modo, que é como ele vai fazer isso. Nesse caso aqui é por meio de parceria.
Então, por meio de parceria, por meio de debates, por meio de palestras, por meio do investimento público, enfim. Depois nós temos a ação, que no caso é o verbo, né? Criar plano, investir, é, investir, criar, debater, enfim. Depois nós temos aqui o objetivo, né? A finalidade, que é para que a gente vai fazer isso. Finalidade ou objetivo. Nesse caso aqui temos o objetivo, né? O nome, mas é a mesma coisa. Objetivo, finalidade, efeito, mesma coisa. Depois disso, nós temos detalhamentos. Então, você pode detalhar o agente, você pode detalhar o meio, você pode detalhar a finalidade, você pode detalhar a ação. Então, aqui a gente tem o detalhamento, vou apagar para a gente observar melhor, o detalhamento do Ministério da Educação. E o Ministério da Educação, ele está sendo ali um meio. Então, o Estado, por meio de parceria com o Ministério da Educação, e agora a gente tem aqui o detalhamento do Ministério da Educação, responsável pelas pautas de ensino nacional. O detalhamento é tudo aquilo que a gente pode ignorar e o texto vai ainda assim ter o sentido, né? Então o detalhamento é um detalhe que a gente tem que trazer que o Enem cobra e a gente tem que estar detalhando algum desses elementos aqui de cima. E agora vamos terminar de ler essa conclusão para finalizar nossa aula. Então, gente, pausa para respirar. Então, gente, aqui a gente vê o agente, o meio, detalhamento, a ação. Aqui a gente tem outro detalhamentozinho. Aí depois a gente vem serão executados o mapeamento via satélite. Isso é tudo detalhamento, né? Porque é tudo algo a mais, algo que a gente não precisava saber disso, mas que ele trouxe ali como um detalhe, como algo a mais, um bônus. Isso será feito para que se reconheça. Isso aqui é a finalidade. Então a gente tem todos os elementos nessa proposta de intervenção que acabou ganhando 200 pontos na competência 5. Então, quando você traz os 5 elementos, você já tem ali os seus 200 pontos garantidos na competência 5. E isso é muito bom, porque você precisa, você estudando a conclusão, você consegue fechar sempre ela os 200 pontos. E isso vai, tipo, te dar um up muito grande no seu desempenho e na sua nota da redação. Então, galera, foi esse aqui a nossa aula, foi essa a nossa aula. Espero que vocês tenham aproveitado muito. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp, pelo Instagram, enfim. Por onde vocês quiserem, vocês podem estar aí mandando pergunta e eu vou estar sempre respondendo. E é isso.